Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Que nessa manhã o nosso coração e a nossa vida esteja perante o Senhor e que a gente possa a cada dia mais caminhar na presença de Deus, caminhar na palavra do Senhor e nessa devocional que sempre a gente esteja perante Deus em oração, que é assim que nós temos relacionamento com o Pai, né? Irmãos, eu convido você que pode a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração para darmos início hoje. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de podermos estarmos vivos, acordar com saúde, para, nesse momento, estarmos juntos, louvando o teu nome, ouvindo a tua palavra, orando ao Senhor, entregando o nosso dia para o Senhor, entregando o nosso caminho para o Senhor, entregando tudo aquilo que nós vamos fazer, os nossos projetos de hoje, os nossos afazeres de hoje, nas tuas mãos. Que possamos ser guiados por ti, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido através de nós. Fique conosco nessa manhã e que nós possamos ser direcionados por ti, Senhor, e que a tua graça nos basta. Fique conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos aí nessa jornada de meditações, né, onde nós estamos falando sobre o tema a dinâmica do pecado, o auto-engano e a esperança do evangelho. E eu fiz uma separação durante a semana para que a gente possa aproveitar melhor esses temas, né? Então, de domingo e segunda, nós falamos sobre o pecado. Nós falamos sobre o que o pecado pode fazer, a natureza do pecado. Nós vimos que o pecado ele nos torna escravos, né? E ontem nós vimos as consequências que esse pecado traz sobre nossas vidas. Nós vimos sobre a consequência original, onde Deus fala para Adão e Eva e a serpente aquilo que aconteceria com eles como consequência pelo pecado que eles tinham cometido. Nós vimos sobre consequência como recompensa, nós vimos consequência como separação de Deus, nós vimos a consequência como escravidão, né? E hoje, querido, nós vamos entrar aí no assunto de o auto-engano. O que será que o auto-engano pode fazer conosco? Aonde que o auto-engano nos leva, né? Então, nós vamos ver que a Bíblia, ela nos alerta sobre esse problema que carregamos em nosso coração. Não sei se você vai fazer um link, se você já fez um link, mas a semana passada nós falamos sobre o nosso coração. Então, o nosso coração ele é enganoso. Que o nosso coração também ele não é o órgão que está ali bombeando sangue, mas o nosso coração tem o sentido da nossa mente, ela é a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos e projetamos, né, para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, enfim. Então, nós vamos ver aí que esse auto-engano, nós carregamos ele no nosso coração, na nossa mente. E esse perigo, é, ele nos cerca todos os dias. E a Bíblia vai colocar para nós aqui alguns pontos principais e nós vamos vê-los hoje, tá? Nós vamos ver uma parte hoje, nós vamos terminar aí a segunda parte amanhã, tá? Então, alguns desses pontos a Bíblia nos apresenta como, em primeiro lugar, o coração enganoso. Olha só, mais uma vez nós vamos falar sobre o coração enganoso. E esse versículo nós vamos achar em Jeremias 17. Jeremias 17, versículo 9, ele vai dizer assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E Jeremias não está escrevendo aqui algo que Deus tinha falado para ele sobre o coração dos animais, ou o coração da terra, como as pessoas falam, né? Não, não, não. É o coração do homem. O coração do homem é enganoso mais
do que todas as coisas. E ele vai completar. E desesperadamente corrupto. Aí ele lança uma questão. Quem o conhecerá? É importante a gente entender que o engano do nosso coração, ele vem como um réu, não como uma vítima. O engano do nosso coração não nos torna vítima, mas nos coloca no banco do réu e nos condena, porque ele é enganoso, ele não é enganado. Nós fomos enganados pelos nossos representantes, Adão e Eva. E hoje nós somos aqueles que enganam. O nosso coração nos auto-engana primeiro. E depois nós temos essa capacidade de enganar outras pessoas. Irmãos, isso é uma coisa muito séria para as nossas vidas, porque às vezes nós nos colocamos na posição de vítima. Ai, porque eu fui enganado. Ai, porque igual Eva. Ai, foi a serpente que me enganou. Aí depois vem Adão também se colocando no lugar de vítima. Não, foi a mulher que o Senhor fez para mim. Sendo que Deus tinha falado ao coração do homem e da mulher: se vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal, certamente vocês morrerão. A ordem tinha sido dada. A ordem não tinha sido dada para a serpente ou para qualquer outro animal. Tinha dado para o homem. E nós temos as leis perfeitas de Deus aqui na palavra do Senhor. Nós não estamos mais no lugar de vítima. Nós agora estamos sentados lá na cadeira do réu. Nós que estamos sendo auto-enganados. Porque se Deus está dando a lei para nós e nós não estamos colocando em prática essas leis, nós estamos nos enganando. E nós precisamos entender que nós não podemos ser levados a seguir o nosso coração, as nossas emoções. Porque se nós formos levados pelo nosso coração, pelas nossas emoções, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós queremos, nós estamos nos enganando, nos auto-enganando. E quando a gente cai nesse auto-engano, irmãos, é muito complicado sair, porque aí nós nos colocamos na posição de vítima. Ai, porque... Não! Nós precisamos receber desculpa, essa responsabilidade em nossos corações e vivermos perante o Senhor de uma forma justa. Não como vítimas, mas como autores do pecado. E isso nos leva, no segundo lugar, onde nós vamos ver sobre o engano pessoal. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios. Você que pode, abre comigo aí no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ver o capítulo 3, versículo 18, onde Paulo vai falar o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. E muitas vezes, querido, quando nós pensamos que nós somos sábios, nós achamos que temos uma certa sabedoria porque nós temos uma vivência com Deus, uma experiência com Deus. Não, porque eu orei e Deus fez isso. Ah, eu estava passando por um problema e Deus fez isso na minha vida. Ou às vezes nós achamos que nós somos sábios porque nós temos um estudo melhor. E a gente vê que Paulo, ele está falando o seguinte: olha só, não se engane a si mesmo. Se alguém dentro de vocês está falando que é sábio, dá uma pausa aí, pensa primeiro, porque precisa, nesse século, a gente precisa ser estulto para se tornar sábio. E qual sabedoria que é essa que o apóstolo Paulo está falando para esses irmãos em Corinto? O apóstolo Paulo, ele está falando uma coisa que Tiago vai explicar muito claro lá no livro de Tiago, onde Tiago vai apresentar para nós 4 tipos de sabedoria. 3 tipos de sabedoria que não vem de Deus. É a sabedoria terrena, a sabedoria animal ou não espiritual e a sabedoria demoníaca.
Nós vemos que esses três tipos de sabedoria são sabedorias terrenas. São sabedorias aqui da terra, do nosso coração, que nós mesmos fabricamos esse tipo de sabedoria, mas que pode até nos levar em algum lugar. A sabedoria terrena é aquilo que nós aprendemos na escola, na faculdade, é aquilo que nós obtemos através de experiências de vida. A sabedoria não espiritual é aquela que nos engana, que nos leva ao pecado. É animal. É aquela que vem da nossa própria carne. E a sabedoria demoníaca, que nós damos o exemplo como a sabedoria que veio da serpente lá no Jardim do Éden, onde induziu Eva ao pecado e levou também Adão. Mas o apóstolo Paulo vai falar de uma. Desculpa, Tiago, ele vai falar de uma quarta sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que não é produzida pelo nosso coração, não é produzida pela nossa mente, não é produzida pela nossa experiência. Ou ela não tem uma influência demoníaca sobre nossas vidas, mas ela é uma influência que vem de Deus. É a sabedoria que vem sendo derramada sobre nossos corações, não para nós mesmos, mas, mas sim para nossa edificação também, mas para que a gente possa estender a mão e ajudar o nosso próximo. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso em 1 Coríntios. E muitas vezes nós nos auto-enganamos, sabemos que nós sabemos de tudo, que nós somos sábios. A sabedoria mora em mim. Eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso ler a Bíblia. Foi bacana porque esse final de semana, no domingo, na nossa escola dominical, um dos alunos lá virou, falou, eu não estou escrevendo. A Rabi perguntou, mas você não está anotando mais as respostas? Ele falou assim, não preciso mais não. Isso aí é bobeira, é fichinha para mim já, eu já sei de tudo já. Mas aí chegou numa questão, ele levantou uma questão lá, numa pergunta, ele levantou uma questão onde ele não sabia, a gente teve que explicar para ele minuciosamente para poder ele entender aquilo que nós estávamos falando. E isso nos prova, querido, que o nosso coração ele nos auto-engana. Às vezes nós sabemos porque nós lemos, mas nós não praticamos. E aquilo se torna algo mecanizado na nossa mente. E nós não colocamos em prática. Então nós somos levados também ao terceiro e último ponto principal que a Bíblia vai falar para nós no dia de hoje, sobre o engano da autoavaliação da fé e do comportamento. Irmãos, quando nós nos autoafirmamos falando que nós temos fé, nós autoavaliamos a nossa própria fé e o nosso comportamento, não porque eu tenho fé. Não porque Jesus falou que se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar para o monte sair daqui e ir para um outro lugar. E eu tenho esse tipo de fé. Irmãos, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque nós caímos em contradições. Nós caímos num período ali, numa área, num terreno muito perigoso, onde nós nos autoavaliamos. É importante nós entendermos que a Bíblia diz quem nós somos. A Bíblia diz o que nós temos. A Bíblia diz aquilo que nós devemos ser. É a Bíblia quem diz isso. Não nós mesmos nos autoavaliamos. E isso também é o nosso comportamento. Não, porque eu sou uma pessoa boa. Não, porque eu sou uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito carente, que ajuda as pessoas carentes. Eu sou misericordioso. Não, eu sou uma pessoa piedosa, irmãos, calma. Essa autoavaliação que nós fazemos pode estar nos levando a um engano. O nosso coração ele é corrupto. Nosso coração é enganoso. Aquilo que nós achamos sobre nós mesmos, nós precisamos parar um pouco e orar ao Senhor e ouvir o que Ele tem a dizer sobre isso. Se nós não estivermos em Cristo, nós somos reprovados. E é isso que nós vamos ver em 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se você puder acompanhar aí, 2 Coríntios 13, o versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó:
Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Então, não tem a ver com o que nós pensamos sobre nós mesmos. Tem a ver se nós estamos ligados em Cristo. É essa a pergunta que nós devemos fazer. É essa autoavaliação que nós devemos fazer. Não se nós temos uma fé, ou a fé grande no nosso coração, ou pequena, ou se nós somos homens e mulheres cheios de fé, ou com um comportamento bom. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: vocês precisam examinar a vós mesmos, principalmente para ver se Cristo está em vós. Para ver se Cristo habita dentro do seu coração. Porque se Cristo habita no seu coração e você é morada do Espírito Santo, então você pode falar que você tem fé. Porque a fé não vai ser uma coisa própria. A fé não vai ser uma coisa egoísta, para vivermos no egocentrismo. Mas aí é um algo que vai de dentro para fora para as nossas vidas. Então nós precisamos analisar se Cristo habita em nós. E o auto-engano, ele nos coloca ali. Eu tenho falado isso algumas vezes. Tem um pregador meio maluco aí por fora no neopentecostalismo, que ele tem falado o seguinte: porque você é o centro da vontade de Deus, é o centro da vontade de Jesus Cristo. As pessoas andam aí, né? Repercutiu muito esse comentário dele. E a gente se pergunta: oi? Nós somos o centro da vontade de Cristo? Não é Cristo que tem que ser o nosso centro, o centro da nossa vontade? Nós não devemos olhar para Cristo, mas Cristo está olhando para nós? Como assim? Esse egocentrismo que nós colocamos, em que o nosso coração ele tem que falar, é a nossa vontade que tem que ser obedecida ou tem que ser suprida, isso tem causado muitos problemas. Irmãos, nós devemos olhar com os olhos de Deus sobre essas questões e analisar se nós não estamos sendo auto-enganados. Se nós mesmos não estamos sendo enganados por nós mesmos. Porque nós somos levados pelo nosso coração, somos levados pelas nossas emoções. E isso nos leva a um perigo, a vivermos perigosamente. Que nesse dia, que nessa manhã nós possamos ter essa consciência. E que durante o dia, durante as nossas ações, durante as nossas decisões, em alguma coisa que nós vamos fazer, alguma tomada de decisão sobre algum assunto, que nós possamos colocar perante Deus primeiro, para que a gente ouça aquilo que Ele quer para as nossas vidas, não aquilo que o nosso coração quer. Nós não devemos colocar os carros na frente do boi, mas nós devemos colocar a Bíblia e a vontade de Deus à frente das nossas decisões. E aquilo que nós fomos decidir tem que estar baseado na vontade de Deus, na lei de Deus, para que a gente não possa pecar contra o Senhor. Essa manhã eu convido você que pode, a fechar os seus olhos. Nós vamos colocar isso perante o Senhor. Nós vamos colocar essa situação na presença do Senhor, para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente, para que a gente não caia nesse alto engano, mas que nós possamos estar perante o Senhor, que tem o pensamento certo para nossas vidas, que tem um plano certo para nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã nós estamos perante o Senhor mais uma vez, em oração. Nós estamos nos colocando para que o Senhor tome as decisões em nossas vidas. Tudo aquilo que nós fomos fazer no dia de hoje ou durante essa semana, que nós possamos colocar perante o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos induza a isso, nos leve a isso, nos lembre disso, nos lembre que o nosso coração ele é enganoso, nos lembre que as nossas decisões são levadas e são geradas pelas nossas emoções que são erradas, que são levadas, ó Pai, pelas emoções que muitas vezes nós mesmos nos auto-enganamos sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que nós devemos ser. E nós esquecemos, ó Pai, que é a Bíblia, é a Tua palavra, que é santa, que é justa, que é imutável, Senhor. É ela quem diz quem nós somos.
É ela quem diz para onde nós devemos ir. É ela quem diz aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Fique conosco, Senhor. E que nós possamos meditar na Tua palavra para não cairmos nesse auto-engano. E que a Tua presença esteja viva no nosso coração, como uma chama ardente no nosso coração, Senhor. Queimando aquilo que não é do Senhor, trazendo ao pó, Senhor, as cinzas, aquilo que não provém do Senhor, mas reacendendo a chama, assim como aquela sarça, Senhor, que pegava fogo, mas não se queimava, e que trazia a sua voz dela, Senhor, direcionamento, Senhor, para nossas vidas. Que este fogo esteja queimando no nosso coração, assim como queimou aquela sarça, que trouxe um direcionamento para Moisés. Nos direcione, Senhor, através da Tua palavra, e que nós possamos viver perante o Senhor. Fique conosco, e nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas nesse dia, Senhor. Nós queremos estar próximos do Senhor. Fique conosco, é o que nós pedimos, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua semana. E amanhã nós ainda estaremos compartilhando sobre este auto-engano, aquilo que a Bíblia diz sobre nossas vidas. Esteja conosco amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais, queridos. Tchau, tchau. Graça e paz a todos.